No bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil, nós estamos falando um pouco sobre a valorização de um pastor. Você valoriza o seu pastor? Quais são as razões? Você já mudou de igreja alguma vez? Por qual razão? Porque muitas vezes a gente não leva em consideração, só refazendo o que a gente falou no primeiro bloco, tudo aquilo que o pastor já fez pela nossa vida. Às vezes a gente cresce num local e ele cuida da gente, batiza a gente, aí a gente arranja uma namorada e vai para a igreja do namorado, por exemplo. Nessa última, deixa eu falar aquela questão que a gente está falando um pouco sobre ética. Tem um testemunho de um pastor que mandou aqui para a internet, foi muito interessante. Tá aqui, olha, André, muito disso, ele está falando sobre o nosso debate é causado por falta também de conhecimento e sensibilidade das pessoas. Nem sempre a culpa dessas coisas que acontecem é do pastor. Olha, sou pastor da Igreja Batista em Recife, e aqui nós pregamos e ensinamos muito a palavra, e quem conhece a Igreja Batista sabe que isso é muito forte em nosso meio. Certa vez um casal da igreja viveu uma tragédia ao perder a sua filhinha. Por causa disto, eles mudaram de igreja ao escutar um pregador de meia tigela falar que a presença de Deus não estava com eles, porque a cobertura espiritual deles era fraca, e inventou toda uma história. Mesmo com todo o ensinamento recebido aqui, eles caíram nessa conversa. Infelizmente isso acontece. Culpa do pregador, mas também culpa das pessoas que se deixam levar por esse tipo de situações. Ou seja, alguém que queria tirá-lo e levar para outra igreja falou, olha, tá vendo isso aconteceu? Porque a sua cobertura espiritual é fraca, não sei o quê. E as pessoas se aproveitam de situações assim. E às vezes eu já vi debates do pessoal falar, olha, muito disso é culpa do pastor que não ensina no púlpito. Mas às vezes o pastor prega disso no púlpito. Olha, queridos, é assim, ensina. E as pessoas vão do mesmo jeito. Você quer ver um negócio que acontece? Coitado, o pastor quando não ensina é culpado, quando ensina é culpado. Coitado. André, quando ele ensina muito, a igreja só tem estudo. Quando tem muito louvor, só tem louvor a igreja. Não adianta, o cara sempre vai encontrar uma desculpa para sair. O que acontece, às vezes tu tem um cara na tua igreja que toca. O cara é um ministro de louvor lá, toca lá na igreja. Aí um pastor convida o cara para cantar na igreja dele, André. Vai lá, canta lá. O cara vai lá, canta, falou assim, você na sua igreja. Pastor, eu canto na minha igreja, mas só dirijo um domingo por mês só. Mas se você fosse da minha igreja, você dirige todo domingo. Tu é muito usado. O teu pastor não está te valorizando. Aí o membro falou assim, pô, só canto uma vez na minha igreja, aqui eu vou cantar 4 domingos, o que acontece? O cara vai para lá. Acontece muito isso. O que acontece também aconteceu agora há pouco tempo agora com um pastor amigo meu. A pessoa foi num culto e falou assim, o profeta falou assim, olha, Deus está me dizendo que a sua igreja é muito fria para aquilo que Deus tem na tua vida. Muda de igreja. O profeta levantou a mão, agitou a palma da mão, colocou no ombro da pessoa e falou. E a pessoa saiu da igreja. Foi naquela. Deixa eu levantar só e a gente está 5 minutos para terminar o programa. Já que você falou de grupo de louvor e músico, uma das coisas que eu já vi com alguns pastores amigos de São Paulo, em Belém, uma vez aqui no Rio também, e parece ser um movimento cada vez mais crescente de igrejas que estão perdendo membros músicos que estão ali para servir por causa de remuneração, estão indo para outros lugares, igrejas sendo remunerados como tal. Você acha que isso é um movimento que vai acabar fazendo com que igrejas acabem remunerando todos os seus músicos? Inevitavelmente? É possível que aconteça, mas o grande problema disso é quando as pessoas não entendem efetivamente por que estão trabalhando naquele ministério, por que estão ali, qual é o tipo de aliança. Porque se for profissional, imagina, a pessoa vai lá, toca lá o instrumento dela, ganha o dinheiro dela mensal e vai embora. Aquilo é apenas um profissional do processo. É um trabalho. É um trabalho. Mas acho que existe valorização nisso. Já que a gente está falando de valorização de pastor, a pessoa é mais valorizada em ser remunerada ou não? Ainda mais numa igreja que você trabalha com pessoas remuneradas administrativamente e com muitas pessoas que são voluntárias. Esse é um limiar bastante complexo para tocar, porque é um limiar estreito, no sentido de que, de verdade, algumas pessoas têm a vocação para a música e elas nem sempre são reconhecidas, estou falando profissionalmente, no âmbito da igreja local. Se a igreja tiver suporte financeiro para isso, eu não vejo nenhum problema. O meu problema se dá quando o pastor outro alicia o membro da outra igreja pelo viés profissional. Isso é complexo. Se ele precisa de músicos, converse com o pastor. Já que vai pagar, pega um profissional então. Não, e converse com o pastor. Não, mas converse com o pastor pelo menos. Converse. Troque essa conversa com o pastor daquela pessoa. Porque você não sabe quem é essa pessoa. Ele tem caráter para estar ali e tal. Então converse. Mas se
não é bom, e aí é uma recomendação, não é bom para o músico, para ninguém, se mover pelo viés profissional e econômico, simplesmente. Não é bom ele sair desse lugar, porque eu não recebo tanto, e vou para lá. Vamos ser um pastor, por exemplo. Aqui o pastor tem um salário. Vamos dizer que a igreja remunere o pastor baseado numa tabela. Aí ele tem ali um salário. Aí vem um outro pastor e fala assim, uma outra igreja fala assim, eu te contrato pelo dobro disso. O pastor sai para outro por causa de dinheiro. Então, se essas relações começarem a ser relações meramente profissionais, em qualquer âmbito, seja da música, da palavra, do cuidado pastoral, de qualquer tipo de trabalho, as relações se desgastaram tanto que perdem a visão ministerial do processo. A gente tem 30 segundos para terminar. Eu queria só terminar de fato assim. Que recomendação vocês dariam para pessoas que hoje estão nos assistindo? Então, poxa, eu amo meu pastor, mas eu estou sentindo que aqui acabou o meu tempo aqui nessa igreja. Qual é a melhor maneira recomendação, de... pastor, vamos almoçar e o senhor... Tira do âmbito da igreja, vamos almoçar e o senhor, eu quero conversar com o senhor. Senta com o seu pastor, olha nos olhos dele e conversa com ele. Pastor, eu não estou me sentindo mais bem aqui. Conversa com o seu pastor, abre o seu coração. André, Deus vai fazer um grande milagre. Já aconteceu comigo essa experiência e vou te falar, o cara ficou na igreja até hoje comigo. O senhor pagou a conta do almoço? Não, ele pagou. Ah, ué. Obrigado, pastor, pela sua presença na Antenados Geral, essa aula que nós aprendemos, pastor César. Obrigado também pela sua presença. Tamo junto. Obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados. Tchau, tchau.